Oi galera! Vamos agora a mais uma linda história de superação, e claro, com um final feliz, mas antes me ajude no canal. Curta, comente, compartilhe e se inscrevam. E se quiser dar uma caixinha de Natal, o Pix e-mail está na descrição do vídeo. Vamos à história. O Círculo da Redenção. Capítulo 1. O Retorno ao Mundo. Em uma noite serena, quando as estrelas iluminavam o céu sem nuvens, um espírito se preparava para sua nova jornada na Terra. Seu nome era Andréas de Lacroix, um ser de origem nobre, mas marcado por erros passados que o haviam levado a encarnar novamente em um contexto completamente diferente. Na existência anterior, Andréas fora um homem arrogante, imerso no poder e na riqueza, sem se importar com as consequências de suas ações. Ele havia traído e prejudicado muitas pessoas, incluindo Lúcia, uma mulher de origem humilde, mas de grande pureza e virtude. Em sua última vida, enquanto Andréas desfrutava dos luxos que seu cargo proporcionava, ele destruiu a vida de Lúcia por puro egoísmo. Contudo, o que ele não sabia é que o amor que uniu ambos em uma existência passada seria um fio invisível que ligaria suas almas novamente, numa tentativa divina de redenção. O momento de sua reencarnação chegou, e o espírito de Andréas, agora conhecido como André, foi projetado para uma nova vida, em um contexto cheio de desafios e sofrimentos. Ele nasceria em uma família humilde, em um vilarejo onde a luta pela sobrevivência era uma constante. Os campos eram férteis, mas as dificuldades financeiras, a escassez de recursos e as tensões entre os moradores tornavam a vida difícil para todos. Capítulo 2. O início de uma nova vida. André nasceu em São João das Almas, um pequeno vilarejo no interior do Brasil. Sua mãe Ana era uma mulher forte, que criava seus filhos com muito sacrifício. Seu pai, Carlos, havia falecido pouco após seu nascimento, deixando-a para criar os filhos sozinha. Quando ainda era bebê, André teve uma saúde frágil, o que levou sua mãe a acreditar que ele poderia não sobreviver ao primeiro ano de vida. Porém, contra todas as expectativas, ele cresceu robusto, forte e, aos poucos, foi se destacando por uma inteligência precoce. No entanto, desde o início, André enfrentava a hostilidade das pessoas ao seu redor. Ele era visto como filho da mulher pobre, sem pai, e isso o colocava em uma posição inferior perante os outros garotos de sua idade. Mas ele não sabia ainda que o destino o havia colocado ali para aprender lições profundas. A vida no vilarejo era simples, mas marcada por muita desigualdade. A pequena cidade estava dividida entre os mais ricos que moravam nas grandes casas próximas à fazenda de Domingos Alvarenga, o proprietário das terras que sustentavam a região, e os mais pobres que habitavam casas de taipa e lutavam para garantir o mínimo de alimentação. A família de André fazia parte dos últimos, vivendo com dificuldades. Capítulo 3. O encontro com o passado. Os anos passaram, e a vida de André não foi fácil. Ele enfrentou a hostilidade de João Miguel, um rapaz da mesma idade, filho de Domingos Alvarenga, que se sentia superior e tratava André como se fosse nada mais do que um ser inferior. João Miguel herdara a arrogância de seu pai, que já havia feito grandes maldades no passado, e que havia sido um dos responsáveis pela traição que Andréia sofreu em sua existência anterior. A história de vingança e ódio que se desenrolava nas sombras daquele vilarejo não era vista por ninguém, mas estava ali, naqueles pequenos gestos de hostilidade e desprezo. João Miguel não sabia, mas estava condenando sua própria alma a uma reencarnação cheia de tormentos, como parte do grande círculo de ajustes kármicos que o envolvia. Em meio a isso, André encontrou algo inesperado: Isabela, a filha de um mercador local. Ela era bela, doce e cheia de bondade, um contraste marcante com o mundo frio e implacável em que André crescia. Isabela sempre demonstrava um carinho especial por ele, algo que André não entendia completamente,
mas que sentia com uma intensidade inexplicável. Isabela era a reencarnação de Lúcia, a mulher por quem Andréas havia demonstrado tamanha crueldade em sua vida passada. Em sua nova existência ela era mais jovem e despretensiosa, mas sua alma ainda carregava as marcas do sofrimento que Andréas lhe causará. Ela, no entanto, não lembrava conscientemente da conexão espiritual com André, mas algo em sua alma despertava quando estava perto dele, como se houvesse algo de muito profundo e familiar entre os dois. Capítulo 4. As dificuldades do caminho. O destino parecia colocar obstáculos intransponíveis na vida de André. Ele foi perseguido por João Miguel, que se tornará cada vez mais cruel, tentando sempre humilhá-lo e fazê-lo sentir-se inferior. Cada dia no vilarejo era uma luta constante, uma guerra silenciosa travada em meio ao preconceito e à discriminação. Mas André, agora crescido, começava a entender que as dificuldades não eram apenas uma maldição, mas também uma oportunidade de aprender e crescer. Ele havia começado a trabalhar como aprendiz na oficina de Sebastião, um homem idoso que havia vivido várias vidas e agora se dedicava a ensinar o jovem a trabalhar com as mãos e a compreender os mistérios espirituais da vida. A cada dia, André se tornava mais sábio e mais forte, aprendendo que as adversidades eram as ferramentas que o universo utilizava para lapidar as almas. Ele não entendia completamente, mas aos poucos começava a perceber que o amor que sentia por Isabela não era algo novo. Era um amor que já existia, que estava guardado dentro dele, e que precisava se manifestar. Contudo, ele ainda tinha muito a aprender sobre a vida e o perdão. Capítulo 5. O despertar espiritual. Em um momento de grande aflição, quando André estava prestes a ceder ao desespero, ele teve um sonho. Nesse sonho, ele foi visitado por um espírito luminoso que se apresentou como Luciano, o mentor espiritual que o orientaria durante sua jornada. Luciano o guiou por uma série de visões, mostrando-lhe as encarnações passadas e os karmas que ele precisava corrigir. Luciano revelou que em sua vida anterior, Andréas havia sido um homem de grande poder, mas que usou seu status para humilhar e prejudicar os outros, especialmente Lúcia, a quem ele destruiu emocionalmente e espiritualmente. O espírito de Lúcia, que agora estava encarnado como Isabela, aguardava a oportunidade de resgatar a conexão de amor que ambos compartilhavam. Contudo, para que isso acontecesse, André precisava passar por um processo de perdão, humildade e superação. Capítulo 6. A superação e a vitória. Com o apoio de Luciano e do esforço interno, André começou a se transformar. Ele perdoou a si mesmo, mas também entendeu que precisava pedir perdão a João Miguel, seu algoz, que também estava em sua jornada de cura, mesmo que não estivesse consciente disso. Foi nesse processo de superação que André se aproximou cada vez mais de Isabela, que também começava a perceber a profunda conexão entre eles. Ao longo do tempo, André provou seu valor para os outros, tornando-se um exemplo de perseverança e fé. Ele não só venceu os obstáculos do vilarejo, mas também superou o orgulho que o havia dominado em sua vida anterior. Ele conquistou a confiança de seu povo, tornou-se um líder humilde e, ao lado de Isabela, fundou uma nova geração de amor e fraternidade no vilarejo. Essa história poderia se estender por muitos mais capítulos, detalhando a jornada de André e seus desafios. Mas ela oferece uma base sólida para você explorar mais profundamente os temas de reencarnação, perdão, superação e o despertar espiritual. Se você quiser continuar, posso ajudar com mais detalhes ou novas sessões. Capítulo 7. O despertar do amor verdadeiro. Os anos se passaram e com o tempo André e Isabela se tornaram inseparáveis. Eles viviam uma história de amor que parecia ter sido escrita nas estrelas,
como se fosse a culminação de muitas vidas passadas e de um amor que transcende o tempo e o espaço. Cada olhar, cada gesto entre eles, era marcado por uma energia que ambos não conseguiam explicar completamente, mas sabiam que era profunda e verdadeira. Eles eram duas almas que se encontraram novamente, como parte de um plano divino de cura. Isabela, embora tivesse se reencarnado para viver uma vida simples e tranquila, também sentia a grande responsabilidade de corrigir os erros do passado. Ela tinha consciência, em sua alma, de que sua relação com André não era meramente romântica, mas espiritual. Ela sentia a dor da vida anterior que eles viveram e sabia que a missão de ambos era não só curar o amor de uma vida passada, mas também servir de exemplo para a comunidade em que viviam. André, por sua vez, havia deixado para trás muitas das inseguranças e rancores do passado. Ele agora era um homem respeitado, um líder natural na aldeia. Sua transformação espiritual havia sido profunda, e ele havia aprendido a trabalhar com as energias espirituais que o rodeavam, guiando aqueles que buscavam o caminho da luz. Ele começou a entender que sua missão não era apenas redimir-se pelas falhas cometidas, mas também iluminar aqueles que estavam à sua volta, ajudando a aliviar o sofrimento e promovendo a paz. O vilarejo de São João das Almas, que antes fora um lugar de sofrimento, começou a florescer. Graças ao trabalho de André e Isabela, a comunidade prosperava, e as relações entre os moradores se tornaram mais harmoniosas. Eles fundaram uma escola, onde crianças e adultos podiam aprender não só sobre o trabalho manual, mas também sobre o poder da espiritualidade e do autoconhecimento. Mas apesar de sua grande transformação e contribuição para sua comunidade, André não podia esquecer que sua missão ainda estava incompleta. Ele sabia que a evolução espiritual não acontecia apenas com ações externas, mas que o verdadeiro ajuste kármico acontecia dentro de cada ser. Ele sentia que precisava enfrentar sua última provação. Sua última encarnação era uma preparação para sua verdadeira ascensão, que se daria com o término de sua missão aqui na Terra. Capítulo 8. O choque com o passado. Em um momento de reflexão, enquanto meditava sob uma grande árvore, André teve uma visão que o fez entender a profundidade do seu processo de evolução. Ele viu com clareza os acontecimentos de sua vida passada, o abuso de poder, o egoísmo, e o sofrimento que causou a Lúcia. Mas também viu com nitidez o momento em que ela, Lúcia, em sua pureza, lhe perdoou. Ela, antes de partir para o plano espiritual, fez uma prece pela alma dele, pedindo para que ele pudesse aprender as lições necessárias e resgatar o que havia perdido. No entanto, ele também viu algo que ele ainda não compreendia. João Miguel, seu grande inimigo de vida passada, estava reencarnado novamente, mas dessa vez, ele estava também buscando a própria redenção. O espírito de João Miguel, com quem André compartilhara tanto ódio e perseguição, passava agora por dificuldades semelhantes. Mas ele não tinha o mesmo auxílio divino que André receberá. João Miguel se afundara ainda mais em seu orgulho e arrogância, recusando-se a aceitar a responsabilidade por suas ações passadas. André, ao compreender isso, viu que sua última tarefa era ajudar João Miguel, mesmo que ele se mantivesse rebelde, a encontrar o perdão e o caminho da luz. O ódio entre eles, forjado em outras vidas, ainda tinha ressonâncias que atravessavam o tempo. E a cura de André só estaria completa quando ele fosse capaz de superar o ciclo de vingança que ainda existia em seus corações. Capítulo 9. O último encontro. O destino os levou a um confronto final. João Miguel, agora um homem arrogante e influente na região, foi desafiado por André para um último diálogo,
A princípio, João Miguel rejeitou qualquer tipo de ajuda, escarnecendo de André e seu novo caminho de vida. No entanto, André, cheio de compaixão, continuou sua tentativa de resgatar a alma do homem que tanto o havia prejudicado. Eles se encontraram em um campo aberto, onde André, de coração puro, pediu a João Miguel para refletir sobre suas escolhas, oferecendo-lhe o perdão de uma alma que há muito tempo o odiara. A luta interna de João Miguel foi imensa. Ele se sentia rejeitado e atormentado por suas próprias falhas, e o perdão de André parecia algo inalcançável. No entanto, algo em seu interior começou a ceder. Ele viu pela primeira vez a verdadeira luz de André, e o espírito de ambos se entrelaçou em um momento de grande transformação. Foi ali, naquela troca de olhares, que a grande ferida entre as duas almas foi curada. André então soube que sua missão estava cumprida. Ele havia superado o ódio, o rancor e a vingança. Seu ciclo de sofrimento estava finalmente encerrado. Ele sabia que estava pronto para partir. Capítulo 10 – O desencarne e o retorno ao plano espiritual. Chegou o momento de André cumprir o último ato de sua jornada, o desencarne. Ele já havia cumprido sua missão na Terra e estava preparado para ascender espiritualmente. Durante uma noite tranquila, enquanto dormia, André teve uma visão de Luciano, seu mentor espiritual, que o aguardava com os braços abertos. No sonho, Luciano lhe disse: "Você completou sua jornada, André. Seus erros foram corrigidos e sua alma finalmente foi liberada do ciclo de sofrimento. Agora, o retorno à nossa casa é um passo natural. Seu amor por Isabela não acabou, mas sua missão aqui se conclui. Em outras vidas vocês se reencontrarão, mas agora você deve seguir em frente." André despertou para um novo estado de consciência. Ele sentiu a paz interior que nunca havia experimentado antes, e soube que sua alma estava pronta para seguir ao encontro da luz. Ele fechou os olhos pela última vez e, ao partir, sentiu-se envolvido por uma energia de amor e compaixão. Enquanto isso, Isabela, que também sentia a perda de seu grande amor, sabia que André havia cumprido seu propósito. Ela continuaria sua jornada na Terra, guiando as gerações seguintes com o mesmo espírito de amor e luz que ele lhe transmitirá. Epílogo: o Círculo da Redenção. André ascendeu ao plano espiritual, onde finalmente encontrou a paz e a reconciliação consigo mesmo e com todos aqueles a quem um dia prejudicara. No plano espiritual, ele foi recebido com carinho pelos guias espirituais, que celebraram sua vitória sobre o ego e a matéria. E assim, o grande ciclo da redenção se fechou. O amor entre André e Isabela, que havia resistido às inúmeras provas da vida, continuaria a se manifestar, mas de uma forma mais sutil, mais profunda, mais espiritual. Ambos se preparavam para novas encarnações, mas agora como seres mais evoluídos, com a consciência de que o amor verdadeiro é imortal e eterno. A história de André não é apenas a jornada de um homem, mas a narrativa universal de todos nós, em busca de evolução, perdão e cura espiritual. Ela nos ensina que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, o perdão, o amor e a superação sempre serão os caminhos para a nossa verdadeira ascensão. Ficamos por aqui, até a próxima e não esqueçam de dar aquela força pro canal. Obrigado!